A PEC número 6, que trata da reforma da Previdência, apresentada pelo atual governo em 20 de fevereiro de 2018, ela traz profundas mudanças para a previdência dos servidores públicos brasileiros, né? É lógico que a reforma traz mudança para todos os trabalhadores brasileiros e, dentro desses trabalhadores, os servidores públicos fazem parte e serão duramente atingidos. É importante colocar que os servidores vêm passando ao longo de várias décadas, na verdade, desde a Emenda Constitucional 2098, por profundas reformas na sua previdência, né? Todos nós lembramos que o servidor, quando ele ingressava no concurso, fazia um concurso e ingressava no serviço público, ele, ao se aposentar, tinha na sua aposentadoria a possibilidade da integralidade e paridade, ou seja, ele recebia aquilo, o último salário que ele auferiu, e toda vez que houvesse um reajuste para a sua categoria, esse reajuste também era concedido ao servidor. Ao longo desses anos, de 98 até hoje, o servidor ele perdeu o direito à integralidade e paridade. Então, a perda ou não pagamento dessa integralidade e paridade não é uma novidade para o servidor. Na verdade, essa situação acontece desde janeiro de 2004. Né? A partir da Emenda Constitucional 41/2003, os servidores que ingressaram no serviço público já não têm mais direito à integralidade e paridade. Eles recebem uma média dos 80 maiores salários de contribuição com o índice, com reajuste do RGPS. Então, a princípio, quando se coloca a reforma para o serviço público, parece que é uma reforma que está trazendo realmente uma mudança numa área que nunca foi mexida. Muito pelo contrário, o serviço público, principalmente a previdência do servidor, ela vem sofrendo reformas duras ao longo dos anos. Então, essa vai ser mais uma, talvez a pior de todas, a mais difícil, mas é mais uma, né? Desde também fevereiro de 2013, o servidor a sua aposentadoria já está limitada ao teto do RGPS. Também não é uma novidade. O servidor que ingressa no serviço público, que ingressa a partir de fevereiro de 2013, já não recebe mais nem os 80% maiores salários de contribuição, ele só recebe o teto. Se ele quiser receber um valor a maior de aposentadoria, ele então contribui para uma previdência complementar, que no caso é a FUNPRESP, ou então para algum sistema algum banco, algum sistema de capitalização. A reforma da Previdência, para o servidor, ela tem um aspecto que eu considero muito importante no sentido da modificação que ela vai trazer e do prejuízo que ela vai trazer para o servidor, que é o aumento da contribuição previdenciária. Esse aumento da contribuição previdenciária, que logo de início será de 11% para 14%, é algo que realmente vai impactar o servidor, porque vai atingir o ativo, o aposentado, o pensionista. Além do aumento imediato para 14% até 22% do PSS, da alíquota previdenciária, também há possibilidade na lei, na PEC número 6 de 2019, há também possibilidade da instituição de uma contribuição extraordinária. Então, é uma situação que realmente precisa ser muito bem observada, porque o prejuízo que se trará para o servidor em função do aumento da contribuição, já agora para 14% no mínimo, bem como a possibilidade de criação de contribuição extraordinária em percentuais que a gente ainda não tem como conhecer, porque esses percentuais serão definidos por lei complementar. Em havendo déficit, pode trazer um prejuízo absurdo para o servidor, tanto para o ativo quanto para o aposentado e para o pensionista. Então, é uma norma
que traz um impacto negativo por uma categoria que é extremamente importante para a sociedade brasileira, que é o servidor público, e essa norma, que é extremamente prejudicial para o servidor público, precisa ser observada com muito cuidado por todos nós, pela sociedade. Os servidores que ingressaram no serviço público antes da emenda constitucional, número 6, eles estarão inseridos numa chamada regra de transição. Para o RGPS, para os trabalhadores que estão na iniciativa privada, vinculados ao INSS, haverá a possibilidade de 3 regras de transição. No caso dos servidores, ocorrerá uma regra de transição. Essa regra de transição consiste que a mulher tem que ter uma idade mínima de 56 anos para obter a aposentadoria, o homem deve ter 61 anos. É preciso que se tenha 30 anos de contribuição a mulher e 35 anos de contribuição o homem. 20 anos no serviço público mais 5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. Tá? Somado a isso, é necessário também que se atinja os pontos. Né? O mínimo, a pontuação mínima é 86 para a mulher, essa pontuação é a idade mais tempo de contribuição, e 96 anos para o homem. Essa pontuação vai subindo ao longo dos anos até chegar em 100 pontos para a mulher e 105 pontos para o homem. Tá? O servidor que contar com 20 anos de contribuição mais a idade mínima, ele poderá se aposentar, mas essa aposentadoria dele não vai ser uma aposentadoria de 100% das suas remunerações, vai ser uma aposentadoria de 60% das suas remunerações. Então, a gente pode observar aí que já houve um decréscimo de 20%, porque atualmente, é 80% das remunerações, com a reforma já passa a ser 60% das remunerações, o valor da aposentadoria. Para os servidores que ingressaram no serviço público até 31/12/2003, esses servidores hoje têm o direito à aposentadoria integral e paritária. Então, o servidor ingressou no serviço público em 98, ele sabe hoje que aposenta com integralidade e paridade, se cumprido os requisitos necessários determinados ou pela emenda constitucional 20 de 98, ou 41/2003, ou a 47/2005. Muito bem. Com a reforma, esses servidores somente terão direito à aposentadoria integral e paritária se a mulher requerer a aposentadoria aos 62 anos e o homem aos 65. Então, além de preencher os requisitos de tempo de contribuição, de tempo de serviço público, de permanência no cargo efetivo, também se faz necessário para a concessão da integralidade e paridade para os servidores que ingressaram no serviço público anteriormente a 31/12/2003, que eles tenham uma idade mínima, no caso da mulher 62 anos, no caso do homem 65 anos. Se o servidor pleitear sua aposentadoria com uma idade inferior a 62 mulher e 65 anos homem, ele não terá direito à integralidade e paridade. A reforma da Previdência, ela prevê o regime de capitalização. Aliás, esse é um dos principais pilares dessa reforma, é a aplicação do regime de capitalização. Esse regime de capitalização será tanto para os servidores da iniciativa privada, ou seja, aqueles servidores que estão enquadrados no RGPS, quanto para os servidores do RPPS atuais e futuros, no caso, porque eles podem optar. Esse regime de capitalização ele será por contribuição definida e a lei traz uma grande mudança, que é a possibilidade da gestão desses fundos ela também poderá ser feita por entidade de natureza privada. Né? Hoje, a Previdência Complementar ela é operada por entidades de previdência complementar de natureza pública. Né? Com a reforma, essas entidades podem ser também privadas. E é importante dizer também que
em havendo déficit nesses fundos, o governo não poderá aportar nenhum valor, certo? Porque esse é o cumprimento do que se chama da regra de ouro. Então, o governo, a União, ela não pode fazer nenhum tipo de transferência de recursos públicos. Isso já ocorre, inclusive, hoje, né? No caso da FUNPRESP, por exemplo, se houver um déficit na FUNPRESP, que é uma previdência complementar, hoje já para os servidores, onde a União também contribui, mas se houver um déficit, a União não pode fazer nenhum tipo de aporte. As regras para a concessão e valores de benefício por morte, elas sofrerão modificação. Também essas modificações atingirão os servidores e os trabalhadores do RGPS de forma igual. O valor das pensões será de 60% mais 10% por beneficiário, por dependente. Em havendo a perda da qualidade de beneficiário, por exemplo, o menor atinge a maioridade, essa cota que ele tinha direito não é reversível, não vai, por exemplo, para pensionista, ele perde, ele vai reduzindo o valor dessa pensão. Então, o valor médio da pensão, se não houver dependentes, é de 60%. O cálculo da pensão vai depender da situação do instituidor dela. A aposentadoria por incapacidade permanente, ela será de 60% da média do salário de contribuição do servidor. Então, o servidor que tiver alguma doença incapacitante, ele vai receber 60% do que ele contribuiu. Caso seja um benefício decorrente de acidente de trabalho, então será 100%. A reforma da Previdência para o servidor público, ela traz, como nós já comentamos, severos prejuízos financeiros para esses trabalhadores, né? Prejuízos financeiros do ponto de vista da perda de direitos adquiridos, como a integralidade e paridade, para aqueles servidores que ingressaram no serviço público até 31/12/2003, né? Que terão que aguardar os 62 ou 65 anos para poder requerer seu benefício. Ela traz a possibilidade de pagamento de contribuição extraordinária, tá? Essas contribuições extraordinárias, a gente, nesse momento, não tem como definir o percentual, porque ele vai ser determinado por lei complementar quando ocorrer déficit nesse regime de previdência, além de uma imediata progressividade das alíquotas de contribuição previdenciária. Então, haverá de fato um decréscimo na remuneração e nos proventos desses servidores, e vai atingir ativos, aposentados, pensionistas, né? E assim, de uma forma muito drástica e muito cruel, porque, como nós já comentamos em outro momento, a aposentadoria dos servidores ela já foi extremamente modificada. Então, é uma falácia a sociedade pensar que os servidores têm hoje uma aposentadoria diferenciada. Eles não têm mais, e não é de hoje. O servidor, desde 2013, só recebe o teto do RGPS como qualquer trabalhador que contribui para o teto, tá? Então, o servidor público, desde 2013, ele já não tem nenhuma diferenciação do RGPS no valor de sua aposentadoria. Desde 2004, o servidor público ele já não tem mais direito à integralidade e paridade. Então, essa figura do servidor aposentado como marajá, isso já não existe mais e não é de hoje. Isso ocorre desde janeiro de 2004. O servidor ele aposenta com uma média dos 80% de salário de contribuição, como é no RGPS. Da mesma maneira, se faz uma média a partir de julho de 94, dos 80% maiores salários de contribuição, e se aplica o reajuste, mesmo índice do RGPS. Então, na verdade, desde janeiro de 2004, o servidor também sofre as mesmas regras
que são determinadas para os trabalhadores da iniciativa privada. Então, é importante que a sociedade entenda que o serviço público não tem mais, e há muito tempo, uma aposentadoria diferenciada. Então, essa reforma que é tão direcionada no sentido negativo, de perda para o servidor, ela não tem sustentação jurídica, não tem argumentação jurídica que realmente torne possível e aceitável as condições que estão sendo impostas para o servidor público. Porque essa categoria é uma categoria importante para a democracia, para o desenvolvimento do nosso país, e não pode ser afetada da forma como está sendo proposto com essa reforma. Um outro ponto que é muito importante, que todos nós tenhamos consciência, é que a reforma ela traz uma mudança muito prejudicial para a sociedade brasileira, que é permitir que se façam modificações na Previdência através de leis ordinárias e através de leis complementares. Hoje, as reformas na Previdência, elas devem ocorrer por emenda constitucional. Então, não é à toa que hoje a gente está discutindo uma PEC, um projeto de emenda constitucional. Se essa emenda constitucional, se ela for aprovada, as reformas seguintes, elas não precisarão mais ocorrer através de emenda constitucional. Essas reformas, inclusive, reformas importantes como a determinação de contribuições extraordinárias, determinação de idade para aposentadoria, uma série de reformas que poderão ocorrer no sistema previdenciário brasileiro, elas poderão ocorrer através de lei complementar. Isso significa dizer que essa competência que era antes da Constituição Federal, ela não vai ter mais. E isso é algo muito perigoso para a sociedade brasileira, porque, então, de uma forma muito clara, nós todos estaremos à mercê do que determina, do que pensa o Congresso, e o pensamento dele vai impactar de uma forma absolutamente irreversível, em alguns casos, o futuro do nosso país e o futuro de todos os trabalhadores desse país. Então, é preciso que a sociedade entenda o que está sendo proposto, para que a gente não permita que uma lei como essa, um projeto como esse, seja aprovado da maneira como ele está sendo proposto. Também é importante ressaltar que a idade mínima, no caso, vamos dizer, para os servidores, que é hoje de 62 anos e 65 anos, ela aumenta progressivamente em função da expectativa de vida, tá? Então, ao longo do tempo, essa idade mínima, ela aumenta. Além disso, é muito importante ressaltar que a aposentadoria concedida com 20 anos de contribuição, ela é de 60%, a média é de 60%. Então, para que um servidor ele receba a aposentadoria de acordo com a sua contribuição, nada mais justo do que se receber uma aposentadoria de acordo com aquilo que você, servidor, contribuiu. Só que para isso, o servidor vai ter que trabalhar 40 anos. Só após 40 anos de contribuição é que ele poderá ter direito a receber aquilo que ele contribuiu. Mais do que nunca, nesse momento, é importante manter um canal aberto de comunicação do sindicalizado, da categoria dos servidores, com o sindicato, com as assessorias jurídicas, porque, de fato, esse é um momento onde muitas dúvidas ocorrerão. É preciso que a informação seja o mais disseminada possível, para que as pessoas tenham consciência do que está sendo proposto, para que as pessoas tenham consciência do que pode ocorrer com o futuro, né, de cada um de nós. Então, é possível vocês encaminharem perguntas, dúvidas, questionamentos, e
a assessoria jurídica do Atento Sindicato Nacional vai estar à disposição para responder essas dúvidas, para que a gente possa estabelecer um diálogo, porque nesse momento onde uma reforma tão profunda como essa está sendo proposta, o diálogo será absolutamente fundamental e pode fazer a diferença nesse momento para todos nós.